Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e nós estamos caminhando com as 7 palavras de amor de Jesus na cruz. 7 palavras que estão transformando a nossa vida e nos preparando para a grande Semana Santa que está se aproximando. Hoje vamos dar continuidade e vamos falar de mais 2 palavras de Jesus na cruz, que vai nos fazer entender um pouco mais na profundidade o que foi o abandono de Jesus, o que foi o sacrifício máximo do Senhor pela nossa salvação. Eu quero saudar aqueles que estão chegando pela primeira vez. Sejam bem-vindos, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, faça parte dessa família que é o Instituto Hesed. Estaremos rezando pelas suas intenções. Ao se inscrever, você já está automaticamente nas intenções da Santa Missa. Coloque aqui nos comentários também as suas intenções, não somente para a Santa Missa do dia de hoje, mas também para todo o nosso dia de oração. Estaremos rezando com você e por você. E falar em rezar, antes de tudo, vamos pedir ao Senhor, através da oração, que abra o nosso coração para aquilo que Ele quer nos revelar hoje, sobre as suas palavras de amor na cruz. Página 25, rezemos ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Meus irmãos, nesse dia de hoje nós vamos mergulhar em 2 palavras que Jesus disse no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? E depois, tenho sede. Essa palavra que mudou a vida de Madre Teresa de Calcutá e fez com que ela salvasse tantas pessoas por causa de uma única palavra que entrou no seu coração. Ela foi luz para tantas e tantas pessoas. E nós hoje também vamos aprofundar, entender um pouco melhor essa palavra poderosa que Jesus hoje nos diz. A primeira palavra foi tirada do Salmo 21, ou então o Salmo 22, de acordo com a versão hebraica, e esse salmo que começa dizendo isso: meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, Jesus, durante toda a sua paixão, ele ia rezando com os salmos, porque os salmos estavam cumprindo toda a sua profecia na pessoa de Jesus Cristo. E com as orações dos salmos, Jesus conversava com o Pai, clamava ao Pai. E enquanto Jesus rezava, todas as profecias se cumpriam. Tudo que estava escrito nos salmos. Ali a verdadeira oração subia ao Pai pela humanidade. Quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Você precisa ler o salmo inteiro para entender que Jesus está fazendo um enunciado.
de todo aquele sentimento que existe no Salmo 21, era o sentimento que estava no coração de Jesus. Porque durante o Salmo você vai ouvir dizendo: ó meu Deus, os nossos pais clamaram por vós e o Senhor os ouviu. Os nossos pais suplicaram e o Senhor os atendeu. Não ficais longe de mim, porque eu estou só. E o Salmo vai começar a dizer: eu vos fui entregue desde o meu nascimento. Desde o meu nascer vós sois o meu Deus. Vós me colocaste no colo de minha mãe. E muito belo todo o Salmo. Na verdade é uma palavra de confiança, de alguém que está sentindo uma dor profunda, sentindo um abandono, mas sabe que o seu Deus nunca o abandona. É um sentimento de dor profunda. Porém, no decorrer do Salmo existe uma crescente. E quando você chega lá pelo fim do Salmo, ele vai cantar louvores a Deus, porque Deus ouviu o seu clamor. Ele vai engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor o levantou das trevas, da escuridão, da fase difícil que ele estava passando, como um sinal da ressurreição. A vitória de Cristo, que clamou ao Pai e foi ouvido na sua ressurreição. Portanto, essa palavra, na verdade, é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Uma vez eu ouvi uma heresia de um pastor protestante dizendo que Deus não se divide. É um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a única vez que Deus se dividiu e se separou foi nessa hora da cruz. É algo terrível, meus irmãos, algo de uma profunda ignorância, uma profunda quebra com todo o ensinamento de 2000 anos de igreja, uma mudança na doutrina. Que coisa horrível ouvir um pastor protestante dizer uma coisa dessa, uma heresia, dizendo que o Pai rejeitou o Filho nesse momento. Nunca. Nós podemos fazer uma comparação com um eclipse. Imagina, naquele momento em que a lua está na frente do sol e acontece o eclipse, nós deixamos de sentir a luz do sol, deixamos de sentir o calor do sol, mas o sol continua brilhando com todo o seu esplendor. Ainda que eu não esteja sentindo nesse momento, ele continua brilhando. Quando nós passamos por uma noite escura, por um momento de escuridão, de prova, na verdade, Deus continua nos amando da mesma forma com que eternamente Ele sempre nos amou. Porém, a purificação impede que eu sinta naquele momento o amor de Deus. É como diz Santa Teresinha: e quando na vida, Senhor, o sol do amor se ausentar, porque vieram noites, nuvens escuras, Santa Teresinha vai dizer, e o sol do amor vai estar escondido. E ela vai dizer: não vou me preocupar, porque sei que por entre as nuvens ele está a brilhar. Deus me ama da mesma forma quando Ele me enche de consolos ou quando Ele permite que eu passe pelo vale escuro da purificação. O amor de Deus é o mesmo, imutável, para sempre o mesmo. Como nós dizemos, Deus é bom e para sempre Deus será bom. Deus sempre é bom. A natureza de Deus é o amor. Por isso, passamos por prova na fé e corremos o risco, às vezes, de duvidar desse amor nos momentos de prova. Porém, o amor de Deus é o mesmo. Jesus, para salvar os piores pecadores, para salvar aqueles que estavam caminhando para o inferno, aceitou sentir dentro de si como que uma rejeição. Jesus vai revelar a Santa Maria Margarida Alacoque que o sentimento que ele teve na agonia foi um sentimento de inferno. Mas claro que o inferno é eterno. Ali Jesus sentiu um inferno temporário, provisório, rápido, breve, né? Mas foi um sentimento que a alma do pecador sente na hora que é rejeitada por Deus e condenada ao inferno. Jesus entrou na frente para que essa dor chegasse nele e para que os grandes pecadores tivessem a chance de se arrepender. Jesus em momento nenhum duvidou do amor do Pai, mas nesse momento,
todo sentimento afetivo do amor do Pai ficou escondido do coração de Jesus. Jesus sentiu uma dor imensa que nunca na humanidade ninguém saberá entender, saberá explicar, saberá aprofundar totalmente, porque nunca ninguém no mundo sentiu e nem vai sentir essa dor que Jesus sentiu. A maior dor de todas, essa dor do abandono, mas logo em seguida, Jesus diz a palavra: tenho sede. É como que fosse o próprio Pai respondendo. Meus irmãos, imagina a cena de Abraão, quando vai sacrificar o seu filho Isaque. Abraão deixou de amar o seu filho? De modo nenhum. Cheio de lágrimas nos seus olhos, com o seu coração mais ferido do que o seu filho, Abraão vai estender a faca para tirar a vida do seu filho Isaque. Mas o coração de Abraão está dolorido. Essa hora é uma imagem simbólica do que o Pai sentiu quando o seu filho Jesus morreu na cruz. Você pode dizer, mas o Pai não sente dor. Deus não sente dor, Deus é impassível, Deus está acima da dor, Ele não pode sentir dor. É verdade, Deus é impassível, é impossível que Deus pudesse sentir dor, mas a partir do momento que o coração de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, se fez homem, ali foi um sacrifício de toda a Trindade. Embora só quem tenha se feito homem foi a segunda pessoa, o Verbo, o Filho de Deus, toda a Trindade se envolve no mistério do sacrifício. O Pai ali é ferido de uma íntima dor, sim, porque a dor de Jesus é a dor dele. E ali, quando o Pai permite que o seu filho sofra esse abandono terrível, é como Abraão, esticando as mãos para sacrificar o seu Isaque. O coração do Pai ali, imagine Deus Pai como uma criança chorona, como uma criança que sente a grande dor de ver o seu filho. Eu costumo dizer que cada Santa Missa que acontece, uma linguagem simbólica para nos ajudar a entender. Cada Santa Missa que acontece é como se nós mostrássemos a Deus Pai o filme da paixão de Cristo. E cada vez que o Pai vê aquele filme, aquelas cenas, tudo aquilo que aconteceu e que na verdade para Deus não existe tempo, é um instante eterno. E quando aquilo é atualizado aos olhos do Pai, o Pai derrama uma torrente de lágrimas que lava a humanidade dos seus pecados. O Pai sente a dor tremenda do seu Filho Jesus sofrendo por amor. E aquilo que merecia um grande castigo da justiça, Jesus grita ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está sentindo não somente a dor física, mas Jesus está sentindo a dor da alma. Tem uma passagem bíblica que me chama muito a atenção em Provérbios. Vamos ler aqui. Olha como é que está escrito essa passagem bíblica. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Quer dizer, se você está passando por um sofrimento, mas o seu coração está alegre, está bem disposto, como um esposo, que ele vai defender a sua esposa e os seus filhos de algum bandido que quer entrar, ele não quer nem saber do sofrimento que ele vai ter. Ele vai ali movido por ardor de um amor, movido por uma força maior, que é o amor. E ele ali faz qualquer coisa para defender sua família. Mas quando a força interior, quando a alma está abatida, aí sim é difícil. Olha aqui outra passagem que vai dizer, Provérbios 18:14. Essa aqui tem mais ligação ainda com o sofrimento de Jesus na cruz. O espírito do homem pode aguentar a doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? Quer dizer, a doença do corpo, as dores do corpo, Jesus estava sentindo ali, dores terríveis no seu corpo, mas o seu espírito estava cheio de força. A sua alma estava voltada para o Pai, para a salvação das almas. Mas imagina, quando o espírito, de repente, entra numa escuridão, entra num vale escuro, e para Jesus passa ali tudo
tudo, como se estivesse sendo em vão o seu sacrifício. Tem o Salmo 26, se não me engano, que diz assim: para que servirá o meu sangue? Que os santos vão dizer que Jesus passou por essa escuridão interior, pensando em cada pessoa que iria condenar ao inferno, que iria ser condenada ao inferno. Para Jesus aquilo foi uma dor terrível. E nessa hora Jesus sente essa dor de cada pessoa que iria rejeitar a sua salvação. Para que servirá o meu sangue? E quando o Espírito de Jesus entra nessa escuridão e Jesus sente o abandono, imagina, se as dores físicas eram terríveis, quando Jesus perde o ânimo, quando Jesus perde a força interior, que dor terrível, que abandono Jesus sente. E o próprio Jesus vai dizer: tenho sede. Essa palavra tenho sede é como se fosse o próprio Pai do céu respondendo ao coração de Jesus: por que, Pai, tanta dor eu estou sentindo no corpo e na alma? E o próprio Pai responde a Jesus: meu filho, eu nunca permitiria que tudo isso acontecesse com você, se não fosse a minha sede ardente de salvar todos os meus filhos. Mesmo os maiores pecadores não têm ideia do que é o inferno eterno. Estão no caminho da perdição. Meu filho, eu tenho sede de salvar almas. Eu tenho sede do coração de cada um dos meus filhos. Eu não quero perdê-lo. E Jesus sofre tudo aquilo, porque Ele e o Pai são um só nessa sede de salvação das almas. Jesus tem sede de amar a cada pessoa. O Pai tem sede de amar e de salvar cada pessoa. E somente por isso Jesus se submeteu a toda essa dor. E somente por isso Jesus novamente se consola com o amor do Pai. Pai, pela salvação dos meus filhos, eu sofro isso e mais ainda. Pela salvação daqueles que nós amamos, eu ofereço todo o meu sofrimento, porque quero salvá-los a todos. Eu tenho um testemunho para contar para vocês de uma graça imensa que eu tive de conhecer um homem que era evangélico. Na verdade, uma pessoa que era irmã desse homem me dizia: irmão, olha, o meu irmão está sofrendo há muitos anos, há 10 anos, com câncer. E esse sofrimento dele, ele precisou arrancar um pedaço do céu da boca. E ele tem sofrido muito, mas ele nunca reclama. Ele sempre louva a Deus e entrega a Deus toda essa dor. Falei: nossa, vamos rezar, sim. E uns 2 ou 3 anos depois, esse homem passou por uma crise, por uma batalha muito grande, por uma noite escura. Ele sentiu um abandono. Esse mesmo abandono, claro que nunca na mesma intensidade de Jesus, nunca ninguém vai sentir isso, mas ele sentiu esse abandono. E nós fomos lá rezar, ele aceitou, mesmo sendo católicos, que nós fôssemos rezar com ele e a sua esposa. E quando nós rezamos, ele disse muitas palavras sábias. Ele disse: irmão, eu estou numa escola, e eu estou ainda nessa escola porque eu não aprendi a lição. Eu não sou humilde. Ele dizia assim: olha, eu tenho um primo católico, não sei se ele era fervoroso na igreja ou não, e ele também estava com câncer. E eu já estava há 10 anos lutando contra essa doença, com muito fervor, com muito ânimo. E eu dizia assim: meu primo, não se entrega não. Você está se entregando, isso é falta de fé, isso é falta de coragem, isso é falta de entrega nas mãos de Deus. E o primo dele tão lento, tão enfraquecido, não somente no corpo, mas também a sua alma já tão fraquinha assim, porque já estava perto de morrer. E ele só balançava a cabeça. E ele tentava animar e ele dizia: irmão, eu não fazia isso por maldade. Eu fazia isso porque eu queria o bem dele. Queria que ele reagisse como eu estava reagindo. Eu consegui enfrentar e foram muitas dores que eu passei e eu passei bem, porque eu louvava ao Senhor. E eu pensei: ele deve ter essa mesma fé que eu tenho. Ele precisa ter essa fé. Ele precisa se levantar desse desânimo. E eu tentei levantá-lo falando isso. Olha, você precisa ter fé, tenha coragem. Poucos dias depois, o meu primo morreu. Ele contou, né? E ele disse: pois bem, irmão, durante esses 13 anos, sempre eu estive animado.
Sempre eu combati contra essa doença de uma maneira cheia de fé. Porém, agora chegou um período em que eu não tenho forças. Ele diz, olha, antigamente eu sofria muito mais. Aqui no céu da boca é a dor que não parava mais. E mesmo assim eu estava animado. A minha alma estava animada. Porém, agora eu não estou sentindo dor aqui no céu da boca. Mas a minha alma está fraca. Eu não consigo. Não sei explicar o porquê. Mas estou fraco. E eu vejo como eu julguei aquele meu primo. Eu não fiz por mal. Eu fiz querendo o bem dele, mas a minha alma ainda estava cheia de soberba. Deus precisa purificar meu coração. Estou na escola da humildade. Estou aprendendo a não julgar os outros segundo os critérios do meu olhar, mas segundo o coração de Deus. E eu contei para ele, é verdade, meu irmão. Que bom você ter a humildade de reconhecer que você está na escola do amor perfeito. E no amor perfeito existe o caminho da humildade. Porém, eu quero lhe contar um segredo, porque os evangélicos muitas vezes não conhecem esse segredo. Eu disse, olha, a sua dor que você está passando agora, não só a dor física, mas a dor na alma também, você pode oferecer a Deus em união com o mistério do sofrimento de Jesus. Quando você oferece uma oração a Deus, Deus te ouve? Sim, irmão, ouve. Deus te acolhe? Sim, Ele acolhe e atende. E eu falei, e quando você, além da oração, oferece oração e jejum como um sacrifício, unido ao Senhor, essa oração se torna mais eficaz. E ele disse, sim, irmão, eu acredito que a oração com o jejum tem um poder imenso. E eu disse para ele, pois eu quero te dizer que o jejum mais aceito por Deus não é aquele que a gente escolhe fazer, mas é aquele sacrifício que Deus permite que nós passemos, unidos ao sacrifício de Cristo. Por isso a sua oração nesse momento é a oração mais poderosa que existe, porque está unido ao sacrifício de Jesus. Você é um com Jesus sofredor e ele não sabia disso. Eu falei, ofereça agora a sua dor pelas pessoas da sua família que estão mais longe do Senhor. E nós fizemos um momento de oração junto, foi maravilhoso, meus irmãos. Foi lindo, foi belíssimo aquele momento de comunhão, de coração aberto, de clamor ao céu, pedindo a sua misericórdia. Poucos dias depois, esse nosso querido irmão foi chamado para a casa do Pai. Eu não sabia que ele tinha morrido, mas eu estava diante do Santíssimo Sacramento. Estava rezando ali, diante de Jesus Eucarístico, e de repente o Espírito Santo veio sobre mim e começou a me encher o coração de louvor. E começou a me fazer agradecer por tantas pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. E eu comecei a pensar em pessoas que amavam a Jesus. E isso enchia meu coração de uma alegria que eu comecei a chorar. Eu comecei a pensar em pessoas que eram fiéis a Deus na castidade, que eram jovens que lutavam para ser fiéis, pessoas que mesmo no sofrimento não blasfemavam. E me veio no coração este homem. Quando me veio no coração ele, eu fui tomado de um choro, de uma alegria, de uma presença de Deus, só eu e o Santíssimo Sacramento e Jesus Eucarístico. E eu senti como esse homem estivesse nesse momento ali, junto com Jesus na Eucaristia. E eu, ao mesmo tempo, nesse sentimento de alegria, de consolo de Deus, falei, Jesus, Ele está aqui, Ele está junto do teu trono no céu. E eu tive um sentimento, eu acho que ele morreu. E acho que ele foi direto para o céu. Olha, foi um sentimento que me encheu o coração. Logo em seguida, eu guardei o Santíssimo Sacramento e fui para a missa. Ia ser uma missa com um bispo aqui em casa. E eu cheguei bem no início da Santa Missa. E na hora que eu ia entrando na missa, uma pessoa me parou e me disse, irmão, o senhor ficou sabendo do que acabou de acontecer? E eu disse, não. E ela me disse o nome deste senhor que tinha acabado de falecer. E depois eu fiquei sabendo que ele professou a fé católica. E ele confessou, recebeu a unção dos enfermos e recebeu o corpo e o sangue de Cristo.
Ali eu tive a certeza absoluta que esse homem se preparou tão bem para partir e se encontrar com Cristo, que ele se uniu a Jesus crucificado, que ele experimentou o abandono de Cristo na cruz, que ele foi direto para o céu. Nossa Senhora diz em Medjugorje: poucas pessoas vão direto para o céu, precisa estar completamente santo, com o coração completamente puro. E ali eu senti que este homem estava no céu. E quando eu fui chegando na missa, Deus me confirmou: ele está no céu. Durante aquela missa inteira eu chorei de alegria, dizendo: Senhor, que eu tenha a mesma graça um dia de me preparar bem e partir para a tua casa, sem passar pelo purgatório, ir direto para o céu. Claro que foi algo que você não é obrigado a acreditar, foi uma experiência pessoal. Mas eu quero te dizer que Jesus sabe o que é o nosso abandono. Jesus está junto conosco quando parece que nada mais tem sentido, quando parece que tudo está escuro. Jesus experimentou esse abandono, experimenta junto conosco esse terrível abandono. Jesus sabe o que é essa dor, Jesus sabe o que é essa depressão, Jesus sabe o que é esse pânico, essa ansiedade, Jesus sabe o que é essa dor que você está passando, e eu lhe garanto, nunca você está sozinho nessa dor. Jesus desceu ao abismo mais profundo para que não existisse pessoa que esteja no vale escuro que estivesse sozinha. Mesmo que você não possa enxergar, não esteja contemplando, percebendo a presença de Cristo, nunca Ele te abandona. Ele permite sim que nós tenhamos essa sensação como que de um abandono, como o Pai permitiu que ele passasse o extremo do abandono, mas nunca o Pai deixou de estar com Jesus e nunca Jesus deixa de estar com você. Jesus experimentou essa dor terrível porque tinha um propósito. E a palavra seguinte vai dizer o propósito: tenho sede. Jesus quis salvar o máximo de filhos possíveis. Esse nosso irmão, quando ele entendeu o sentido do sofrimento e começou a oferecer a Deus toda a sua dor para salvar os membros da sua família, ele entendeu que não era somente uma lição de humildade, mas era uma participação na obra da salvação, uma participação na cruz de Cristo. Dói ao coração de Jesus permitir que nós passemos por essas provas, por essas dores, mas é pela salvação da nossa família, é pela salvação de muitos filhos que o Senhor permite todo esse mistério do sofrimento. Mas um dia tudo isso vai acabar. Um dia toda essa dor vai passar, toda lágrima será enxugada e a felicidade será eterna. E a recompensa nunca mais terá fim. Vai compensar muito mais a alegria infinita que nós vamos receber no céu. Infinitamente maior será a felicidade que nunca mais terá fim do que uma dor passageira que nós enfrentamos aqui. Por isso, avante, meu irmão, minha irmã. O Senhor está te dando uma palavra de esperança. E nessa Semana Santa, você vai unir todas as suas dores às dores de Jesus. E isso vai fazer com que você crie ânimo. Isso vai fazer com que você seja vitorioso, vitoriosa e possa ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Já aqui, nessa vida, experimentar a vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos juntos rezar a nossa oração final na página 172. Oração final. Jesus, assumindo a condição humana em todas as suas particularidades, nos destes a prova de que é possível abraçar as cruzes diárias, sendo fiéis em fazer a tua vontade, mesmo em meio às dificuldades que tais cruzes possam trazer consigo. Abraço hoje a minha cruz, para nunca mais soltá-la. Agradeço-te por todas as que me enviaste até hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus quer, por meio do abandono que Jesus sentiu,
te dar força, saciar a sua sede de Deus, te dar força para atravessar os seus vales escuros e ser vitorioso, vitoriosa, como Jesus foi. Olha aqui neste dia o nosso propósito, o nosso desafio. A cruz não é o fim, mas é a escada para o céu. A dor, os problemas, as dificuldades que você enfrenta hoje são um caminho que te levará à alegria, à glória e à felicidade eterna. O desafio de hoje é se comprometer a abraçar a cruz. Reflita qual é a cruz que hoje você precisa suportar e diga com todo o seu coração: ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Essa jaculatória que uma vez nos foi ensinada por um padre muito santinho, que já partiu para a casa do Pai. Ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Qual é a cruz que esteja difícil de ser aceita? É um filho, é um esposo, uma esposa, um pai enfermo, uma mãe enferma, seja lá qual for, uma doença. Ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coloca isso, essa proclamação aqui nos comentários, né? Coloca com toda a fé: ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. E durante o dia inteiro você vai transformar a sua cruz em amor, dizendo essa palavra: ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais, principalmente nas cruzes da minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, estamos intensamente nos preparando para esse momento de grande graça, que é a Semana Santa, que é a Páscoa do Senhor. Por isso, você é um evangelizador, você é um instrumento de luz para a vida de tantos dos teus irmãos e irmãs. Faça isso, de compartilhar esse vídeo com tantas pessoas que ainda não experimentaram uma quaresma bem vivida, uma Semana Santa bem vivida. Ainda está em tempo. Se você não se confessou, corre para se confessar e vamos viver a Semana Santa melhor de toda a nossa vida. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de colocar esse vídeo no seu stories, no seu status do WhatsApp, compartilhar com seus irmãos para que todos conheçam as 7 palavras de amor na cruz e possam experimentar esse amor e se preparar bem para a Semana Santa do Senhor. Deus abençoe, guerreiro, guerreira, e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tua face eu